Certo, pessoal? Feliz terça-feira. Como eu disse pra vocês, na semana passada eu sentei pra conversar com Lily Phillips, aquela jovem do Reino Unido que decidiu dormir com 1.000 homens em menos de 24 horas pra bater um recorde. Então vamos falar sobre isso e vou mostrar pra vocês trechos da nossa conversa agora que ela já foi ao ar. Além disso, vocês não vão se surpreender porque eu acho que é só um jogo entre mim e o Tucker Carlson. Estou encrencado. Então ele está encrencado. Bem, agora é a vez do Tucker Carlson de novo, e desta vez ele está em apuros, claro, por receber um convidado em seu podcast. O nome desse convidado é Jeffrey Sachs, e ele está contando ao público a verdade sobre as ambições de Bibi Netanyahu no Oriente Médio. E não é a narrativa pré-aprovada do partido Likud, mas o cara, ele pode dizer isso, Jeffrey Sachs pode dizer isso porque ele é judeu, então ele não vai ganhar o prêmio Dex Emin do ano. E estou muito triste em informar que houve outro tiroteio em escola, desta vez em Madison, Wisconsin. E novamente aconteceu em uma escola cristã. E de novo, curiosamente, a atiradora é uma mulher, com apenas 15 anos. Ela parece ser uma feminista radicalizada. O que isso significa? Definitivamente devemos discutir isso. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, por onde começar? Vamos começar falando do Guinness Book, o livro dos recordes mundiais, de forma geral. Eu não sei se vocês sabem disso. Existem mais de 65 mil recordes mundiais registrados no Guinness Book dos recordes mundiais. Em 2023, 4.975 recordes foram aprovados. E eu preciso dizer pra vocês, quando eu era jovem, e tenho certeza de que vocês também se lembram disso, eu ficava completamente fascinado por tudo aquilo. Existe esse conceito quando você diz que tal pessoa detém um recorde no Guinness Book dos recordes mundiais. Eu pensava, uau, já pensou ser o melhor do mundo em alguma coisa? Tipo, ninguém mais é melhor do que você nisso. Então, vou contar alguns fatos sobre como isso funciona, só para refrescar sua memória. Ou talvez você nunca tenha pensado nisso, porque acho que muita gente se pergunta, afinal, o que você ganha? O que você realmente conquista? Quanto dinheiro você recebe se bater ou mantiver um recorde mundial? E a resposta para essa pergunta é exatamente nada. Apesar de existirem mais de 153 milhões de exemplares do Guinness Book dos Recordes Mundiais vendidos no mundo todo, quem detém o recorde de fato não ganha absolutamente nada além do direito de dizer: eu sou um recordista, eu sou o melhor do mundo. Qual é o critério? Você pode estar se perguntando, tipo, é só em esportes? O que é cantar? O que é isso? Honestamente, qualquer coisa que você possa imaginar, se você conseguir pensar em algo e for o melhor nisso, na verdade nem precisa ser o melhor, basta ser o único. Então você pode ser premiado, ou pelo menos ter o título e contar para as pessoas que você é essa pessoa. Alguns recordes aleatórios. Tem um cara chamado Tyler Phillips, ele pulou sobre 5 carros com um pogo stick. Agora, será que ele é o melhor em pular sobre 5 carros com um pogo stick? Eu diria que não, provavelmente não. Ele só foi o único que pensou em fazer isso e entrar em contato com o Guinness Book of World Records sobre isso. Tenho certeza de que se o LeBron James realmente se dedicasse a isso, ele poderia superar o Tyler Phillips facilmente. Também existe um homem chamado Zhang Shuang. Ele é recordista porque puxou um carro por 50 metros andando sobre as mãos. Eu não sei se isso realmente faz dele o melhor em alguma coisa. Acho que esse é um dos únicos. Ele simplesmente é uma pessoa que pensou: vou fazer essa coisa aleatória e ser o único a fazê-la. Depois há recordistas mais passivos, pessoas que não são nada atléticas, como uma mulher chamada Lee Redmond. Ela detém o recorde mundial de unhas mais longas do mundo. Adivinha o tamanho? Adivinha. 8 metros e 64 centímetros. De novo, isso faz dela a melhor ou só a torna peculiar e um tanto nojenta? Acho que é peculiar e um pouco nojento, porque eu realmente não gostaria de ter unhas de 8 metros e 64 centímetros. Então, o que motiva essas pessoas? Se você não é motivado por dinheiro, então essas pessoas obviamente são motivadas apenas pela notoriedade, e não há exemplo mais atual das armadilhas da notoriedade do que uma jovem chamada Lily Phillips. Eu já falei um pouco sobre ela pra você. Ela é realmente da Inglaterra. Também quero lembrar que ela tem apenas 23 anos e é, como você deve ter imaginado, modelo do Instagram. Modelos do Instagram, uma espécie de nova era do mundo da moda. E ela deseja quebrar um desses recordes mundiais obscuros e está disposta a se degradar e a ir contra princípios básicos de moralidade. Porque tenho certeza de que, antes dela se envolver nisso, ninguém realmente tinha pensado em quantos homens uma pessoa pode dormir em um dia.
É nisso que ela está pensando. Ela quer saber com quantos homens pode fazer sexo em um único dia. E agora ela está tentando chegar a 1000. Você pode estar se perguntando, por que 1000? Com certeza ninguém chegou perto disso. Na verdade, alguém já chegou. O recorde atual foi estabelecido em Varsóvia, na Polônia, em 2004. Eu meio que esperava que fosse uma garota polonesa aleatória que tivesse feito isso, mas não foi. Claro que é uma garota americana. Claro que é uma garota americana. O nome dela é Lisa Sparks. Ela é uma estrela pornô de Bowling Green, Kentucky. E ela conseguiu transar com 919 homens em um único dia. Ela quebrou o recorde no terceiro campeonato mundial anual de gangbang em Varsóvia. Você deve ser como eu, pensando, eu não sabia que existia um campeonato mundial de gangbang em Varsóvia, na Polônia, mas existe, e ela foi lá e fez isso. E ela competiu contra outras 2 mulheres que também queriam alcançar esse nível de notoriedade. E ela venceu por 21 homens, com cada pessoa com quem ela se envolveu sexualmente tendo direito a 45 segundos com ela. Preciso te contar isso, a atualização é que no site dela ela confessou. Ela disse o seguinte, abre aspas, para ser completamente transparente com todos vocês, esse evento é a única coisa da qual me arrependo em mais de 21 anos na indústria pornô até hoje. Esse também foi o único trabalho que aceitei fazer estritamente pelo dinheiro. Dizem que depois que acontece é fácil julgar, mas gosto de pensar que talvez, como mulheres, poderíamos ter a previsão de reconhecer que dormir com 919 homens em um dia vai ser algo do qual você vai se arrepender profundamente, pelo menos. Era sobre isso que eu queria conversar com a Lily Phillips. Eu realmente não estou interessada. Eu disse pra vocês ontem, nessa cultura de indignação, gritaria e xingamentos, eu realmente acho que a direita está começando a se comportar como a esquerda. E não há aprendizado nenhum nisso tudo. Quando estamos apenas indignados e gritando, tipo, obviamente o que a Lily Phillips está fazendo é errado, mas eu gritar sobre o quão errado isso é, não vai realmente mudar os desejos dela. Mas ter uma conversa com ela, por que eu sentaria com alguém assim? É importante que outras jovens ouçam isso, nesse mundo onde as pessoas estão tão hipnotizadas pelos atrativos da fama. E não é fama, claro, que elas buscam, é infâmia. Então, para Lily Phillips bater esse recorde, só para deixar claro, se você é como eu e talvez a matemática não venha instantaneamente, ela vai ter que fazer sexo com um homem a cada 86,4 segundos durante 24 horas seguidas. E isso inclui pausas para ir ao banheiro, presumivelmente se ela quiser comer alguma coisa. Eu não sei como isso vai funcionar. Eu não quero pensar na logística, mas isso dá 86,4 segundos. Ela tem que ter um cara. E eles estão se preparando para esse dia, entrevistando os caras. Os canalhas vão fazer fila para isso. E em mais uma preparação, Lily decidiu fazer um teste com 100 homens em um dia. Ela pensou, ok, vou fazer um 10º disso. E ela convidou os cineastas de documentário para registrar o grande feito. Porque eu não sei o que ela estava imaginando. Eu suponho que ela só pensou, estou quebrando um recorde. Vai ser incrível. E eu quero mostrar para vocês esse vídeo que viralizou. Eu deveria ter falado sobre isso na semana passada, mas eu estava me sentindo mal. E vocês com certeza vão me ouvir soando doente enquanto converso com ela. Mas, novamente, esses são os momentos em que as câmeras entraram em cena e perguntaram como ela se sentia por ter conquistado 100 homens em um dia. E o que eles capturaram, na minha opinião, é a verdadeira Lily. Emoções cruas que perseguem qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja um ser humano que tenha sido usada e contaminada dessa maneira por 100 homens. Ouça com atenção. Não é para as meninas fracas, se eu for honesto. Foi difícil. Não sei se eu recomendaria. Por que não? Bem, eu acho que, na verdade, se você é um tipo de garota que é genuinamente diferente, que não se encaixa, é quase como se você fosse uma coisa à parte, sabe? Em um certo sentido, é simplesmente uma sensação interna que é totalmente diferente. Não sei como explicar. Como, Não é como simplesmente estar com alguém. yeah. Só um entra, um sai. Como se fosse intenso. Mais intenso do que você imaginava. Definitivamente. Desculpe. Oh, apenas pegue. Sim, 1 minuto. Então essa é a verdadeira Lily Phillips. E quero deixar claro, esse documentarista, o cara ao lado dela, acho que o nome dele é Josh Peters, é um monstro por documentar isso. Quero dizer, você só precisa ser guiado por princípios básicos de moralidade. E vê-la desmoronar daquele jeito e interpretar o papel como se ele fosse amigo dela e realmente quisesse entender. Ela está um pouco sobrecarregada agora. Isso também te choca ouvir Josh Peters, que essa jovem de 23 anos está cometendo um grande erro e, em vez de tentar orientá-la a não fazer isso, você quer registrar tudo? Mas essa é ela. Essa emoção crua é a verdadeira Lily Phillips.
E isso me fez perceber que, antes de tudo, você está lidando com alguém extremamente delicado que agora precisa fingir diante do mundo porque quer ganhar muito dinheiro. Ela quer ganhar muito dinheiro e quer fazer isso rapidamente. Ela quer fazer isso em um dia. E para conseguir que um monte de homens se inscrevam para assistir a isso, eles não querem vê-la chorando. Então isso não é bom. Ela precisa se reinventar e fingir que está realmente gostando disso. O sexo é bom e ela simplesmente ama sexo e é super ousada. Isso me lembrou de uma conversa que tive com Amber Rose. Não me lembro se isso realmente entrou na nossa entrevista ou se foi fora das câmeras que ela falou sobre isso, sobre como ela estava morrendo por dentro ao ser obrigada a ir lá fazer essas coisas, mas sabendo que era isso que era exigido dela, da indústria do sexo, porque os caras compram essa fantasia. E então o meu trabalho sentado em frente a Halle Phillips, como eu disse, não era denegri-la, não era fazê-la se sentir pior. Olha, eu tenho 35 anos, ela tem 23 anos. O objetivo era realmente tentar entendê-la e, pelo menos, fazer com que ela admitisse que só está fazendo isso porque quer dinheiro. Então, eu fiz a ela uma pergunta realmente básica. Eu disse: se você realmente está tentando enfatizar que isso não é sobre dinheiro, está me dizendo que se a Ford Models viesse até você e oferecesse 50 milhões de dólares, e assim você não teria que pagar nada. Aqui estão 50 milhões de dólares, só queremos que você desfile na Victoria's Secret e use um biquíni. Você não aceitaria porque simplesmente ama tanto o sexo? E aqui está o que ela respondeu. Ouça só. Pode responder ao que ela disse? Se lhe oferecessem 50 milhões de dólares para nunca mais fazer isso, você aceitaria ou diria, não, quero fazer isso? Eu sempre disse isso. Eu fazia isso como hobby antes de fazer para o trabalho. Então eu estava dormindo por aí e fazendo esse tipo de coisa antes de realmente fazer. Somente fãs. Eu era muito mais promíscuo fora das câmeras antes de aparecer. E então, não, eu faço esse trabalho porque eu o amo muito. E para mim, eu. Obviamente, dinheiro em qualquer trabalho é algo importante, mas não é. Para mim, não se trata de dinheiro, mas sim, você disse, Você fez isso para retribuir aos fãs que pagavam seu estilo de vida. Você disse que eu acho. tipo, eles realmente me ajudaram, sabe? Mas você disse que gostou da minha ajuda. Eu nunca disse nada sobre dinheiro. Mian se sentou em uma sala e decidiu que deveríamos fazer isso como uma forma de retribuir aos fãs que me apoiaram, tipo, esse estilo de vida que eu tenho. Eu e minha assistente estávamos conversando. Eu disse, eu acabei de pesquisar o recorde mundial, porque pensei, como seria legal fazer isso? Porque, obviamente, é algo que claramente nunca foi feito antes. Seria um conteúdo realmente único. Também seria uma forma de retribuir, sabe, aos meus apoiadores e coisas assim que se inscreveram e, você sabe, fizeram minha vida ser como é hoje. Eu não disse sim, estilo de vida. Então foi nesse sentido que eu tive essa liberdade. Eu amo a vida que OnlyFans me deu. Definitivamente. E isso não é necessariamente dinheiro. Que liberdade isso lhe deu se não foi dinheiro? Por curiosidade. Então, poder finalmente trabalhar pra mim mesmo e poder fazer algo que eu realmente amo, sabe? Trabalhando para si mesmo, criando significado, certo? Desculpe. Trabalhar para si mesmo significa ser capaz de ganhar uma renda sozinho? Não, então estou trabalhando para mim mesmo, para poder acordar e tomar um café de manhã e não ter que ficar em uma mesa das 9 às 5. Para ser capaz de si mesmo e, você sabe, ganhar a vida com isso. Ser capaz de, para poder me sustentar, fazer alguma coisa. Isso é dinheiro. Só para você. Sei lá, é isso. É isso, é de dinheiro que você está falando como para poder se sustentar. Eu sou. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando da liberdade que esse estilo de vida me deu. Permissões de dinheiro. Liberdade. O dinheiro permite a liberdade. Estamos tentando conectar os pontos. Dinheiro te dá a liberdade de fazer o que quiser. É isso que é dinheiro. É essencialmente igual ao tempo neste caso. Certo. Falando da liberdade de fazer o que quer, a questão é: A coisa. Eu poderia trabalhar apenas com fãs e ganhar 20 mil por mês e ainda ter o mesmo estilo de vida que tenho agora. Então tenho que ir a esse extremo e, sabe, fazer os 1000 como eu pude. Então não é realmente uma questão de dinheiro pra mim. Sim. Porque agora é sobre a fama, a infâmia, eu acho, pra você. Então aí está. É óbvio que isso é algo que vai trazer muita dor pra ela. Mas ela já mudou de postura e agora está fingindo que só teve um momento de fraqueza depois de 100 homens. E isso é realmente o que ela sempre quis, porque como você ouviu ela dizer, ela costumava fazer isso de graça. Ela costumava entregar de graça. E nós devemos imaginar que ela dormia com 1000 homens por dia, como se isso fosse possível. Claramente, você pode ser tão promíscua quanto quiser, mas ninguém jamais fez isso.
Então tem que ser sobre outra coisa de novo. Ela voltou a tentar vender a fantasia para os homens, como se ela realmente gostasse disso, mas não gosta. E é por isso que é importante falar com essas pessoas. Porque eu acho que as jovens veem isso como um exemplo. E ela está falando que isso é sobre liberdade. Você está ouvindo ela? Sim, claro, ela tem que dormir com 1000 homens estranhos, mas pode tomar um café de manhã e não precisa pensar nisso. Ela não está presa em um cubículo das 9 às 5. Então, há algumas mulheres que estão presas em um cubículo das 9 às 5 e depois tomam um café. Ela tem muito mais liberdade porque vai simplesmente dormir com 1000 homens, 1000 estranhos em um dia. E ela realmente não vê isso como uma forma de escravidão, ou pelo menos a Lily falsa que eu estava entrevistando, a Lily falsa não vê dessa forma. A Lily que estava chorando, obviamente, entendia muito bem o que estava abrindo mão. Isso mostra que, lá no fundo, ela realmente tem uma alma. Mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo, de verdade, foi descobrir que a mãe dela está envolvida na carreira dela. A mãe dela gerencia as finanças. E quando Lily falou com jornalistas sobre isso, ela descreveu o relacionamento com a mãe e o pai como sendo saudável. Que esses eram bons pais porque estavam apoiando ela. Eu sei que é chocante. Ouça o que ela disse. Uma das perguntas que eu certamente tive ao ler sobre a sua história foi que eu acho que você meio que tenta retratar como se tivesse tido uma criação normal. E obviamente eu não acredito nisso porque eu tenho filhos e tenho uma filha. E o fato de sua mãe estar envolvida nisso me mostra que você teve tudo, menos uma criação normal. Porque não existe mãe que espiritualmente queira ver seu filho sendo violado dessa forma. Porque é isso que está acontecendo. Quer você perceba ou não, sua mãe está te observando, te ajudando ou lidando com o dinheiro de você ser violada 100 vezes em um dia. E isso foi o que mais me perturbou, mais do que qualquer outra coisa, porque eu já ouvi falar de garotas do OnlyFans. Eu já sentei com elas, sabe, com respeito, respeitosamente no podcast Whatever. E muitos deles têm histórias e entendem que, sabe, minha mãe, meu pai, minha criação não fez isso, sabe? Isso me levou a essa escolha na vida. Mas você parece não ter reconhecido o abuso de sua mãe nisso, o que é bastante alarmante pra mim. Então estou curioso sobre seu relacionamento com ela. Quer dizer, meus pais definitivamente não descrevem ter como. O que você disse? Desculpe. Abusivo ou violento? Viola. Eu não acho isso abusivo. Acho que o fato de a filha ter sido violada 100 vezes por estranhos é abusivo. Então meus pais não são descritos como violados? Eles realmente não veem dessa forma. Eles sabem que sempre fui muito liberal. E pra ser honesto, meus pais, eles não necessariamente. Eles não estão me orientando pra isso. Eles não estão me dizendo, por favor, continue tendo essas pessoas. Eles não estão, sabe? Eles realmente não estão, exatamente. Eu não diria exatamente que são apoiadores, mas no fim das contas, eles me amam. E o que adiantaria se eles me deserdassem, parassem de falar comigo? Isso só causaria mais sofrimento? Então eles veem isso do ponto de vista de que, sabe, minha mãe cuida das minhas finanças porque quer me ajudar. Eles só querem fazer o que podem pra ajudá-la. Não é tanto assim, tipo, se eles me deserdassem amanhã, acho que isso só deixaria todo mundo mais chateado. Você dá pra sua mãe. Não estou dizendo que eles deveriam te deserdar. Quero dizer, eu entendo, tipo, o amor de uma mãe pelo filho. O que estou dizendo é que não é natural sua mãe estar contando o dinheiro que você ganha por ter 100 estranhos te violando na internet por dinheiro, sabe? E essa é a parte que simplesmente não tem como normalizar. Não tem como normalizar isso. Eu sou pai. Não tem como, tipo, eu tenho uma filha. E a ideia de estar envolvido nisso, tipo, não estou dizendo que se ela seguir por esse caminho, você não vai estar lá e rezar e torcer pra que, sabe, ela mude e conversar com ela sobre isso. E sempre vou te amar. Mas eu vejo isso como um comportamento parental predatório, sabe? E eu não acho que eu nem acho que seja justo descrever isso como meus pais são liberais. Quero dizer, obviamente eu não sou liberal. Eu sou conservador. Mas nenhum dos meus amigos liberais, familiares liberais, os pais deles fariam isso também como se fosse algo demoníaco. Tenham eles fé ou não. Eles só diriam que pai ou mãe desejaria isso para o próprio filho, porque sua mãe já tem idade suficiente para entender quais são as implicações para o seu futuro. Você sabe, você já compreende quais são os futuros que está construindo. Eu entendo que você transforma tudo em piada. Acho que você faz isso, realmente para se proteger como uma armadura. Eu não acho que você realmente ache engraçado. Mas reconhecer que, tipo, você é uma jovem linda e nunca vai ter as mesmas perspectivas. Você não vai ter um homem que queira formar uma família com você porque eles vão te ver como alguém com problemas. Sua mãe participar disso, só pra você saber, é uma forma de abuso. Isso é abusivo. E isso meio que entra no ponto mais amplo. E eu acho que a principal lição do que está acontecendo com Lai Phillips é que em todo o mundo estamos enfrentando, eu acho, uma crise de paternidade.
Pais que querem ser amigos dos filhos, pais que cederam. E quero deixar claro, não gosto dela restringir isso e dizer, bem, isso é o que o liberalismo é. Sim, os liberais tendem a ser bastante liberais no tema do sexo, mas mesmo para eles, acho que 1000 homens em um dia é um passo longe demais. Mas isso é uma ladeira escorregadia, certo? Essa é a ladeira escorregadia da revolução sexual. E é por isso que tenho muito orgulho da minha fé. Acho que a igreja acertou. Acho que as coisas têm se desfeito cada vez mais nessa cultura de educação sexual nas escolas. Ensinar as pessoas que sexo é saudável, que ter vários parceiros é saudável. É por isso que eu odeio o movimento feminista moderno, porque ele leva as mulheres a acreditarem que vão ser mais empoderadas quanto mais parceiros tiverem. Quando, na realidade, o que elas estão fazendo é diminuir suas perspectivas para o futuro. E por isso eu acho que Lily Phillips é um momento cultural importante. Acho que é bom para liberais e conservadores considerarem o que ela está discutindo e perceberem, espero, que temos mais em comum e meio que voltar e refletir sobre os anos 1970, a revolução sexual e a doutrinação pela qual as crianças estão passando ao acreditar que, de alguma forma, você é retrógrado e está errado se quiser se guardar para o casamento. Mas o que ela está fazendo é totalmente progressista. Se isso é progresso, quero deixar claro. Me mande de volta para trás. Eu sou arcaica. Estou totalmente tranquila em ser considerada completamente progressista e retrógrada nesse tema do feminismo moderno. Acho que isso desvaloriza tanto as mulheres quanto os homens. E é só isso que vou dizer sobre o assunto da senhorita Lily Phillips. Rezem por ela de verdade. Espero que ela não siga adiante com isso, mas meu palpite é que ela já está envolvida demais e as pessoas ao redor dela são verdadeiros monstros. Certo, pessoal, a melhor maneira de ajudar vocês a manter Deus no centro desta temporada é participando do desafio de oração Advent Pray 25 da Hallow. A Hallow, como vocês já sabem, é o aplicativo número 1 de oração e meditação cristã do mundo, oferecendo milhares de orações guiadas para ajudar você a se aproximar de Deus. E o desafio de oração dele se chama Porque Deus Amou Tanto o Mundo e vai ajudar você a experimentar o poder transformador do amor de Deus neste advento. No desafio de oração, o sobrevivencialista Bear Grylls e Jonathan Roumie, de The Chosen, guiam você pelo livro Uma Severidade Misericordiosa, uma história notável do encontro de um casal com Deus. Você também ouvirá o pastor Francis Chan e Jeff Keynes enquanto eles conduzem reflexões sobre as Escrituras. Além disso, o ator Kevin James fará parte do desafio para discutir o clássico espiritual Intimidade Divina. Esta temporada será uma oportunidade maravilhosa para ser verdadeiramente transformado por Deus. Então não espere. Você pode ganhar 3 meses grátis agora mesmo ao se inscrever em hallow.com/Candace. Dedique tempo ao que é mais importante neste Natal, seu relacionamento com Deus. É isso mesmo, hallow.com/Candace para 3 meses gratuitos do Hallow. Certo, vamos começar com Tucker Carlson. Ele está com problemas porque eu não estou com problemas. Então, ele está com problemas. Como eu disse, é um jogo de ping-pong. E, obviamente, o que te coloca em apuros é promover conversas e tirar as pessoas dessa teia de informações propagandistas que temos no Ocidente. Acho que agora as pessoas estão percebendo que somos severamente alvo de propaganda. Nos contam uma versão dos fatos e, na verdade, é só quem está pagando mais aos nossos políticos em Washington, pelo menos no que diz respeito à América. Então você tem a propaganda da grande indústria farmacêutica e tem a máquina de guerra. E, obviamente, eu quero dizer isso. Agora estamos no ponto de virada na conversa sobre Israel. E isso vai me irritar porque eu sei que em 2025 todos esses conservadores covardes que ficaram calados e deixaram os outros levarem os tiros. Tucker, Candace, levem os tiros e não digam nada e depois vão aparecer e começar a se mostrar apaixonados pelo assunto e a chamar as coisas de genocídio. E você sabe, só lembre-se de que eles sempre esperam até que seja algo popular o suficiente e então fingem que são corajosos. Vimos isso, por exemplo, com a vacina da Covid. Eu fui contra os lockdowns desde o primeiro dia, fui chamado de todos os nomes pela mídia, atacado. Eu fui contra a Ucrânia desde o primeiro dia. E aí, quando começa a virar moda, os conservadores ficam tipo, ok, já está seguro? Ok, beleza então. A Candace já testou se o lago pode quebrar no inverno? Ela atravessou. Ok, está seguro. Ok, agora vou fingir que adoro patinar no gelo em lagos. Tanto faz. Esse é o meu ponto. Mas enfim, o Tucker tem sido muito bom em apenas promover conversas. Ele não é tão vocal sobre a opinião dele, mas a opinião dele, muito claramente, é que precisa haver mais liberdade de expressão. E ele não tem sido um fã cego de Israel. Ele quer realmente chegar ao fundo do que está acontecendo nessa região e está reconhecendo que há coisas problemáticas com o Bibi Netanyahu. Então, especialmente o que tem surgido. E eu tenho que ser honesto quando vi isso, provavelmente há uns 2 anos.
Achei que poderia ser uma teoria da conspiração falar sobre as ambições do grande Israel, basicamente um plano que está em vigor há muito tempo, que Israel tem para expandir suas fronteiras, sabendo muito bem que teria que conduzir várias guerras, vários genocídios e contar com a mídia ocidental ao seu lado, porque Israel não tem pessoas suficientes em Israel para sustentar suas ambições de guerra. Então eles precisam fazer uma propaganda intensa, fazer lobby, chantagear políticos no Ocidente e pessoas no Ocidente para irem lutar suas guerras. Isso parece estar começando a ruir. Então o Tucker convidou esse cara, Jeffrey David Sachs, para dizer: esse cara, sinto que isso é um pouco desrespeitoso. Ele é muito respeitado. Ele é economista americano, analista de políticas públicas e também professor na Universidade de Columbia. Antes mesmo de estar em Columbia, ele foi professor em Harvard por 20 anos. E vou observar aqui que ele é judeu, então ele pode falar sobre isso sem ter que lidar com as acusações de ser chamado de antissemita, o que é apenas uma forma patética de tentar condicionar as pessoas a não olharem para essa questão de forma objetiva, semelhante ao Black Lives Matter, lá em 2020. Enfim, aqui está Jeffrey Sachs, e ele está discutindo o que está acontecendo na Síria como parte de BBNE Netanyahu, nas ambições do Estado de Israel de simplesmente expandir suas fronteiras e fingir que são as vítimas em tudo isso. Nós tínhamos esse plano e simplesmente demos sorte com esse negócio de 7 de outubro e vamos executá-lo. E ele está lembrando vocês de que, como sempre, sua mídia tenta fingir que a Síria é esse país corrupto e, graças a Deus caiu e entregaram para a Al-Qaeda. Na verdade, não, isso é uma completa mentira. É totalmente inventado. A Síria era um país funcional sob o comando de Assad. Os cristãos estavam sendo protegidos. E aí o Netanyahu vai agir como Netanyahu, ouça só. A Síria era um país normal e funcional na época. Apesar do que você lê, apesar de toda a propaganda que é dita, a Síria era um país normal e funcional. Recentemente encontrei um relatório do Fundo Monetário Internacional sobre a Síria em 2009 que elogiava o governo sírio por suas reformas e seu rápido crescimento econômico, e previa anos contínuos de desenvolvimento econômico. Em outras palavras, não era esse deserto ou campo de batalha. Era de fato um país normal. Era uma ameaça para os Estados Unidos? Não era absolutamente nenhuma ameaça para os Estados Unidos, mas foi considerado por Netanyahu uma ameaça para Israel por uma razão simples, que é o fato de Netanyahu querer controlar toda a Palestina, querer governar o povo palestino e não querer um Estado palestino. E isso levou à oposição militante, levou ao Hamas, levou ao Hezbollah, levou a outros grupos. A teoria de Netanyahu é: bem, nunca vamos permitir um Estado palestino. Então temos que derrubar qualquer governo que apoie esses grupos militantes contra nós, porque nosso principal objetivo é o grande Israel. Essa não é uma causa muito nobre. Por falar nisso, ter um Estado palestino ao lado e ter paz poderia ter salvado provavelmente 1 milhão de vidas nos últimos 30 anos. Mas essa não é a ambição louca de Netanyahu, que é... O que é o grande Israel? Grande Israel significa, dependendo de quão loucas as pessoas são, que Israel controla não apenas seu território geográfico, mas que essencialmente controla ou anexa a Cisjordânia, as colinas de Golã, que eles acabaram de ampliar, Gaza. Golan Heights sendo parte da Síria, historicamente. Era parte da Síria reivindicada por Israel e agora com um território expandido e Jerusalém Oriental. Então, tudo o que foi capturado em 1967, Netanyahu disse explicitamente: nunca devolveremos. Agora, existem duas motivações para isso. Uma, Netanyahu diz que não é seguro devolver porque ele não quer negociar nenhum tipo de paz ou qualquer estado da Palestina. Depois, aos fanáticos religiosos, eu usaria até termos mais fortes, que usam o livro de Josué, de 2.700 anos atrás, que dizia: bem, Deus nos deu tudo desde o rio no Egito, significando o Nilo até o Eufrates. E há fanáticos em Israel e eles estão no governo que acreditam: sim, esta é a ordenança de Deus, vamos tomar o que quisermos. Negações. O que o Eufrates incluiria? O quê? Bem,
Se você tiver uma visão mais ampla, isso incluiria o Líbano, incluiria a Síria, incluiria parte do Iraque, incluiria parte do Egito. E algumas dessas pessoas realmente citam a Bíblia e dizem, vamos fazer isso. E isso é um pouco triste e absolutamente assustador. Mas eu diria que a visão mais restrita é o que eles chamam de do rio ao mar, do Rio Jordão ao Mediterrâneo. Isso é considerado um grito pró-palestino, mas na verdade é exatamente o oposto. É a visão literal da Grande Israel, do governo de Israel. A ideia literal é que, por acaso, há 7 milhões de palestinos ali. Isso é um pequeno problema. Talvez eles possam ser etnicamente limpos, talvez possam ser expulsos, talvez possam simplesmente ser governados de forma militar dominante. Com certeza, é bastante provável que um número bem superior a 100 mil pessoas tenham, de fato, perdido suas vidas durante o conflito bélico mais recente que ocorreu. Segundo a contagem oficial de Israel, 45 mil corpos foram retirados dos escombros. Mas sabemos que há muitos mais que morreram desde que essa guerra em Gaza começou. Mas tudo isso é para dizer que essa ideia da Grande Israel diz que não podemos fazer paz com os palestinos. Então, qualquer um que apoie os palestinos é, por definição, uma ameaça mortal para nós. E quando você tem uma ameaça mortal, você deve destruí-la. Então é isso. Acho que as pessoas no Ocidente finalmente estão acordando para o que está acontecendo. Tudo o que Israel acusou outras pessoas de fazer é exatamente o que eles estão fazendo. Eles são culpados de cometer um holocausto contra os palestinos. Eles têm sido explícitos em seus objetivos. O que ele descreve talvez como fanatismo religioso, eu descreveria como terrorismo. Vocês estão assistindo isso nas suas telas. Como ele disse, a estimativa mais baixa seria de 45 mil pessoas inocentes que foram assassinadas por causa dessas ambições. Vocês só precisam procurar, pessoal. Vocês só precisam encontrar esses vídeos do Bibi Netanyahu. Isso não é aceitável. Acho que todos nós tínhamos essas configurações de fábrica quando éramos crianças. E isso se deve, em grande parte, novamente, à incrível quantidade de gastos que a AIPAC tem feito. O poder que eles têm que JFK tentou impedir antes de seu assassinato. Ele ordenou que se registrassem como agentes estrangeiros, mas eles se recusaram, apesar dos avisos do Departamento de Estado. E então ele morreu, e isso acabou. E eles começaram a gastar e investir no nosso sistema educacional e estão gastando e investindo em Hollywood. E todos nós temos essas configurações de fábrica de que, bem, se os judeus dizem que algo está acontecendo com eles, então devemos acreditar em tudo o que eles dizem. Queremos ter certeza de que não estamos apoiando um holocausto. Nunca desejaríamos que coisas ruins acontecessem ao povo judeu. E nunca consideramos que pessoas que são judias, como Ben Netanyahu, poderiam ser justamente as pessoas que estão executando isso. A coisa mais próxima que já tivemos de um Adolf Hitler, na minha opinião, é Bibi Netanyahu. Então, se você já se perguntou o que teria feito se estivesse vivo naquela época, a resposta para sua pergunta está acontecendo agora mesmo. Se você não usou sua plataforma para se manifestar sobre o que está acontecendo com os palestinos, para fazer o mínimo de pesquisa para ir além da grande mídia e reconhecer que esses planos de grande Israel existem há muito tempo, acusando os palestinos quando eles dizem do rio ao mar como se fosse um canto genocida. E eu não consigo acreditar que Elon Musk apostou nisso, quando na realidade é um chamado explícito ao genocídio. E a crença deles de que tem permissão bíblica para cometer um genocídio se quiserem, a fim de ter as fronteiras que desejam. Isso está acontecendo agora. E por isso sou grato por pessoas corajosas como Carlson. Sou grato pela mídia independente e simplesmente grato por Deus ter me dado clareza sobre o que está acontecendo naquela região antes que fosse tarde demais. E espero que não seja tarde demais e que possamos fazer a diferença apenas tendo esse tipo de conversa. Certo, pessoal? Vou aproveitar um momento para lembrar vocês sobre a Preborn, porque a vida de cada bebê é um presente precioso, cheia de potencial e sonhos esperando para se realizar. É por isso que a Preborn, a maior organização pró-vida do país, está na linha de frente para ajudar bebês e mães em risco que enfrentam gestações não planejadas. A rede de clínicas da Preborn está posicionada nas áreas com as maiores taxas de aborto do país. Eles equipam clínicas com recursos para salvar vidas e oferecer apoio por até 2 anos após o nascimento. Com o aumento do aborto, a Preborn expande seu cuidado para ajudar mais mulheres e salvar mais vidas. Se tiver condições, por favor, considere uma doação de liderança para salvar bebês. Uma doação dedutível de impostos de $15 mil.
substitua um aparelho de ultrassom em um centro feminino, salvando inúmeras vidas por muitos anos. E agora a Preborn irá igualar sua doação, dobrando o valor doado. Para doar, diz que 250 libras e diga a palavra-chave baby. Novamente, é 250 libras baby. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candace. Novamente, é preborn.com/Candace. Certo, pessoal, como um último tema trágico, obviamente precisamos falar sobre o que está acontecendo em Madison, Wisconsin, e eu realmente quero abordar os aspectos mais amplos disso. Mais um tiroteio em escola e uma jovem sendo a pessoa que puxou o gatilho. Isso é o que é tão chocante. Não é algo que você imagina que mulheres fariam machucar jovens. É algo tão espiritualmente invertido. É impressionante pra mim pensar em uma garota de 15 anos com toda a vida pela frente fazendo o que ela fez. Então, antes de mais nada, deixe-me contar o que aconteceu, porque isso ocorreu novamente em uma escola cristã particular em Wisconsin. 6 pessoas ficaram feridas, incluindo um professor que foi morto e um estudante adolescente que também foi morto. Obviamente, como na maioria dessas circunstâncias, você percebe que o suspeito é um covarde e imediatamente toma medidas para acabar com a própria vida. Esse foi o caso dessa jovem, cujo nome é Natalie Ruppel, novamente 15 anos de idade, e ela foi confirmada como a atiradora. Ela também era uma das alunas da escola cristã, a Abundant Life Christian School, e as pessoas conseguiram encontrar algumas informações sobre ela, especialmente um ex-repórter. E graças ao X, graças a essa reportagem, porque estou tão cansado de ter que esperar, 20 meses depois que o FBI aprova que estamos autorizados a ler o manifesto, ter acesso a ele, e até lá eles já tiraram tudo que é importante. Não, nós temos. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Estamos, obviamente, enfrentando uma crise de saúde mental neste país. Podemos simplesmente deixar de lado qualquer argumento bobo sobre a necessidade de aprovar mais legislação sobre armas, leis. Obviamente, você não tem permissão para obter uma arma legalmente aos 15 anos em nenhum lugar dos Estados Unidos. E este é um caso em que ela diz que enganou o pai e conseguiu a arma. E a conversa que deveríamos estar tendo, que estamos tendo hoje, é sobre lares desfeitos. Lares desfeitos porque esta é uma adolescente que tinha uma obsessão online extensa com atiradores em escolas e com a morte. Ela usava o pseudônimo Sam na internet e frequentemente fazia referência aos atiradores de Columbine. Se todos esses agentes, o FBI, agissem da mesma forma que agiram em 6 de janeiro, se ao menos pudessem prestar atenção em adolescentes que idolatram e postam fotos de outros atiradores de escola diretamente em suas páginas do Tumblr, talvez algumas dessas coisas pudessem ser evitadas. De qualquer forma, quero ler para vocês este fio do Twitter de uma pessoa que costumava estar envolvida com a mídia, talvez Rebel News, Redux, enfim. É uma jornalista independente e ela conseguiu entrar em contato com o suposto namorado da atiradora de Wisconsin. Agora, nós investigamos isso. As informações que a Aris Slate Eastman publicou parecem ser legítimas e estão sendo confirmadas aos poucos pela grande mídia. Enfim, ela diz que o namorado, quero deixar claro, estamos colocando namorado entre aspas aqui porque eles tinham um relacionamento online. Não era um relacionamento na vida real. Eles se conheceram online e se consideravam namorado e namorada. Ele foi muito aberto sobre tudo, obviamente porque ficou bastante chocado com isso. Então, aqui estão alguns dos fatos apresentados por essa repórter. Antes de tudo, o namorado a conhecia como Samantha. Novamente, como eu disse, esse era o nome que a atiradora usava, mas o nome verdadeiro é Natalie, embora ela definitivamente usasse Samantha online. Ela também usava outro nome, mas o namorado disse que, no cartão de identificação escolar, ela havia adotado o nome Samantha. Como eu disse, ela era estudante. Ela tem 15 anos. Ela nasceu do sexo feminino, se apresentava como mulher. Este não é um manifesto transgênero, mas o manifesto que ela criou foi intitulado Guerra contra a Humanidade e tem 6 páginas de extensão. Nesse manifesto, a atiradora fala sobre ter extrema dificuldade em seu relacionamento com os pais, a quem ela se referia como escória. Ela afirmou que sua família não a amava nem a queria e expressou sentir que era apenas a filha errada da família. Ela havia planejado cometer suicídio há muito tempo, mas sentia que se cometesse um atentado a tiros, seria melhor para a evolução do que apenas abre aspas, suicídio estúpido e entediante. Ela expressou profunda admiração por outros atiradores do passado e fez elogios em particular e me perdoem pela pronúncia, Quick Itam, que foi o neonazista turco que cometeu um ataque em massa no início deste ano, afirmando que essa pessoa era sua inspiração. Ela se referiu a ele como o Santo Supremo.
Então você pode ver que essa pessoa era cronicamente online, estava sempre lendo manifestos e, na minha visão, procurando uma forma de ser notada. Porque o que conseguimos fazer foi confirmar que ela vinha de um ambiente realmente podre. Ela tinha pais que haviam se divorciado várias vezes e que lutavam contra vícios. Isso não era algo que ela estava alegando. Isso era algo que era verdade. Aqui está uma citação direta do manifesto dela sobre os pais. Ela escreveu: "Vejo meus pais como fracassos por tudo o que fizeram comigo, meio que ferrando com a minha vida. Nunca recebi conselhos úteis. Era tudo besteira. O próprio mundo é uma besteira, pra ser justa. Então por que eu, ou você, deveríamos ver tanto valor nele? Nunca gostei muito do meu pai, pra ser exata, porque, honestamente, porque eu deveria. Nosso ódio é mútuo. Ele nunca vai me ver como filha dele. Ele nunca vai me amar como amou a ex dele, ou os filhos dela, ou até mesmo o álcool. Se isso não importa, não importa mais, porque ninguém nunca me ouviu e só zombaram de mim a vida inteira, e eu estou cansada disso." Então você entendeu o ponto aqui. Obviamente ela veio de uma criação muito difícil, e está implícito que o pai dela é alcoólatra. Mais adiante na discussão, nossa ex-jornalista explicou que, pelo que entendeu, Rupno havia sofrido bullying na escola. Isso era algo que, pelo menos, o namorado dela havia enfatizado para a repórter, porque, como eu disse, essa repórter conversou com o namorado por 4 a 5 horas para obter o máximo de informações possível. Então este é realmente um trabalho incrível. E registros judiciais, voltando ao tópico da discussão. Registros judiciais que vi mostram que ela está dizendo a verdade sobre os divórcios recorrentes em sua família e as batalhas legais em andamento entre sua mãe e seu pai. Então, esta é novamente uma circunstância em que a sociedade está tentando diagnosticar a arma. A sociedade quer acreditar que existe uma solução rápida. Precisamos de mais governo, mais envolvimento governamental. E eu olho para esse problema e penso que chegamos a esse ponto na sociedade por causa do envolvimento do governo, certo? Tínhamos famílias que estavam juntas, tínhamos pessoas ambiciosas, desde Lily Phillips. Tínhamos pessoas que cresciam acreditando que deveriam se guardar para uma pessoa, casar, constituir família e se concentrar na família. E tudo se radicalizou com o movimento feminista moderno. De repente, havia pessoas querendo buscar a independência. De repente, a ideia de ter uma família super unida não parecia mais possível. As mulheres começaram a beber mais. As taxas de alcoolismo entre as mulheres é algo que estou abordando agora em um livro que vou publicar em janeiro, percebendo o quanto mais as mulheres bebem em excesso, não tendo pais estáveis em casa, tornando o divórcio algo que é simplesmente uma opção fácil. Agora você pode simplesmente se divorciar quando quiser. Sabe, removemos o sagrado do lar de tantas maneiras. E então, quando olho para essa situação e para essa garota que basicamente descontou sua dor interna, sentindo que não pertencia, que ninguém a amava, que seu pai a odiava, que sua mãe era, de muitas maneiras, emocionalmente abusiva, acho que se pode dizer, e a conclusão dela foi que o mundo só podia estar quebrado. O mundo deve estar quebrado. Então não importa o que eu faça neste mundo, seria um ato de serviço para mim. Machucar pessoas ao sair seria um ato de serviço para mim, matar pessoas. Pessoas para que elas não precisem viver neste mundo. Isso é tremendamente triste. Obviamente, essa garota se tornou um monstro e fez algo monstruoso. E as vítimas nisso tudo. É simplesmente tão triste que pessoas perderam suas vidas por causa da ausência de paternidade e da recusa da sociedade em ter uma conversa real sobre como não aumentamos o número de armas na América. Armas sempre existiram na América desde a nossa fundação e ainda assim nunca vimos uma situação de crianças como estamos vendo hoje que buscam esse tipo de atenção, que estão dispostas a ir a esses extremos para serem vistas. Elas nunca foram tão vazias, nunca estiveram tão perdidas. E isso não vai parar, realmente não vai parar até começarmos a enfrentar os problemas reais e pararmos de culpar objetos inanimados. Essa é a minha opinião pessoal sobre isso. Então vamos continuar acompanhando esse caso. Pessoal, por favor, orem pelas famílias das vítimas. Também orem pelas pessoas que estão em estado crítico no hospital. Orem para que elas consigam superar isso. E novamente, meu Deus, pensar nessas crianças cronicamente online postando esse tipo de coisa e os pais não estarem cientes disso. Isso é simplesmente inaceitável. É completamente e absolutamente inaceitável. Você está devendo impostos atrasados? O auxílio da pandemia já acabou, assim como a contratação de milhares de novos agentes e fiscais. O IRS começou 2024 enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos em aberto. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são seus amigos, obviamente. A Tax Network USA, uma empresa de alívio fiscal, já economizou mais de $1 bilhão em impostos para clientes e pode te ajudar a conseguir o melhor acordo.
devendo de 10 mil a 10 milhões de dólares, eles podem te ajudar em questões empresariais ou pessoais. Mesmo que você tenha condições de pagar ou viva com uma renda fixa, eles podem ajudar a resolver de uma vez por todas seus problemas com impostos. Então ligue para um 800-958-1000 para uma consulta gratuita e privada ou acesse tenusa.com Candice. Novamente, é tenusa.com Candice. Certo, pessoal? Antes de irmos, vou comentar alguns dos seus comentários sobre episódios anteriores. Aliás, não acredito que já é terça-feira. Só temos mais 3 dias de programa este ano. Que triste, sentirei saudades. E vocês? Vamos ter que resgatar alguns episódios antigos para que vocês ainda possam me ouvir no Spotify e eu vou ficar com saudades de vocês conferindo minhas marcações no Instagram. Certo, primeiro conjunto de comentários. Este é da Zanaíbe. Iraquianos serviram 2 mandatos nas Forças Armadas. Eu te amo muito, Candace. Eu oro por você. Agradeço por tudo que você faz. Sou pró-veterano, mas não como esses falsos pró-veteranos, falsos America First. Há quem diga sair das guerras, exceto por Israel, que são todas as nossas guerras. E seja lá quais mandatos você tenha servido nas Forças Armadas, eu arriscaria dizer que não tornaram a América realmente maior, mas certamente ajudaram as ambições do grande Israel. Habiba, um muçulmano sul-asiático, escreve: é revigorante ver conservadores dos Rustawa, especialmente cristãos, questionando a narrativa da mídia sobre as guerras no Oriente Médio. Obrigada, Candinice, por fazer o trabalho de Deus. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Quero dizer, como eu disse, eu nem existiria ou teria passado por este ano se vocês não tivessem reconhecido que tudo o que eu estava tentando fazer era dizer a verdade. E os cristãos vão precisar de mais trabalho nos Estados Unidos porque o sionismo cristão não tem nada a ver com a Bíblia. É algo político, é uma heresia se você tentar pensar nisso no contexto da teologia. Mas, na verdade, é apenas um movimento político. E a única maneira de combater isso, que é no que vou trabalhar, é realmente mergulhar na Bíblia Schofield e na história da Bíblia Schofield e fazer com que os cristãos reconheçam que esse foi um projeto financiado por sionistas antes mesmo de Israel existir. Em 1948, o Congresso sionista se reuniu e decidiu que precisariam doutrinar os cristãos do Ocidente para alcançar seus objetivos. E esta é apenas a realidade. Esta é a verdadeira história da Bíblia Schofield. Fazendo você acreditar que será abençoado se fizer vista grossa ou comemorar o assassinato em massa de muçulmanos no Oriente Médio. Isso é simplesmente um absurdo. É tão herético. Não deveria exigir discussão teológica. Deveria ser instintivo que algo está errado se você aceitar essa narrativa. E é uma conversa difícil de se ter. E, obviamente, para mim é ainda mais difícil porque eu era protestante. Isso é algo que me levou à fé católica, porque percebi que os católicos, que são tão difamados e caluniados, sempre foram assim na América. E isso é intencional. A mídia odeia os católicos. Esse ódio vem do fato de que, após o Papa Pio X, quando Theodor Herzl o visitou, ele disse: não, Israel, vocês não têm direito de se tornar um país e nós não vamos apoiá-los. E há muita história por trás disso. Novamente, vamos chegar a esse ponto no ano novo. Estou realmente animado com isso. A seguir, o direito de Olecret. Não é possível colocar a América em primeiro lugar. Se você colocar Israel no mesmo votate, não haverá espaço suficiente para ambos. Escolha a América. Simples assim. Bem dito. Joe Carroll escreve: é hora de os Estados Unidos fazerem o que bem entendem por seus cidadãos e pela nação. Nenhum dinheiro dos contribuintes deve sair do seu próprio país nas próximas décadas. Faça acontecer. Ótimo. De novo. Infelizmente, somos um país escravo econômico de Israel e não vejo nenhum sinal de que isso vá diminuir sob o governo Trump. Ele não indicou que iria parar com isso, mas acho que será algo com que ele terá que lidar e sou grato por isso. Acho que, sabe, pro Trump, todos nós apoiando ele, isso era realmente sobre redenção e ele precisava vencer porque o que aconteceu em 2020 não foi justo. Mas a conversa vai ser muito, muito diferente em 2028. Esse tipo de juramento sionista, pessoas usando pins de Israel no palco enquanto pedem seu voto para ser presidente. Nos Estados Unidos isso não vai colar. E assim, alguns grandes progressos. Estou muito, muito animado com isso. Kulakwa escreve, bem, em defesa do Rabino Shmuley, pizza de abacaxi é um crime. Ok, concordo. Eu tenho que dizer, desculpe, meu produtor acabou de me olhar feio. Você me olhou feio por gostar de empilhar pessoas. Você é estranho. E ela também, já que gosta de gente sensacionalista. Está errado. Isso é errado. Eu nem tentei. Eu nem posso dizer nada explicitamente contra pizza de abacaxi porque tenho a moral básica de saber que nem deveria experimentá-la. E algumas pessoas não têm isso. Eles simplesmente dizem, vou experimentar pê na pizza, que loucura. E Skyer, o produtor, é um deles. Isso me deixa doente.
Tudo bem, pessoal. Sentindo-se estressado para proporcionar um feriado memorável com os preços mais altos do que nunca, se você é proprietário de um imóvel, a American Financing pode te ajudar a usar o valor acumulado para quitar dívidas de cartão de crédito e começar a economizar agora. Os clientes deles economizam, em média, $800 por mês. Imagine só o que isso poderia significar para a sua família. Além disso, se você agir agora, pode até adiar 2 pagamentos da hipoteca, garantindo um dinheiro extra para esta época do ano. E não seria ótimo começar um novo ano sem essa dívida e sem aqueles pagamentos mínimos mensais? Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. O Natal vai chegar antes que você perceba. Então ligue hoje mesmo para um dos consultores de hipoteca da American Financing que trabalham com salário fixo. Você pode ligar agora para 800-700-9512, 10 a 0. Mais uma vez, o número é 807-9512-10 ou acesse americanfinancing.net Owens. Novamente, é americanfinancing.net Owens. Sobre o assunto da Caitlin Clark, eu só achei que os conservadores estavam sendo agressivos demais com uma jovem de 22 anos que tem o direito de experimentar ideias. É um bom momento para fazer isso. E ela realmente não está prejudicando ninguém. Acho que ela só está tentando sobreviver. Essa pessoa diz, por que Caitlin Clark deveria reconhecer alguém? O prêmio foi dado a ela. Exatamente. Mas a pressão que colocam sobre ela, claro, porque ela está no meio de uma tempestade midiática, pessoal. Sabemos o que é isso. Existem pensamentos predominantes, ela é intimidada o tempo todo. Eles estão constantemente fazendo perguntas sobre raça para ela. Eu não achei que ela realmente foi tão longe assim. Ela não estava exatamente se ajoelhando, rasgando a Constituição e dizendo, eu odeio ser branca. Ela só estava repetindo os argumentos que literalmente aprendeu na escola há 5 minutos. Eles aprenderam sobre privilégio branco, por que as pessoas são ensinadas a acreditar nisso, como se fosse uma ciência social. Ela tem 22 anos. Há muitas coisas pelas quais deveríamos nos indignar, eu acho. Tipo, deem uma chance para a Caitlin Clark. Sandy Sick escreve, Candace, a forma como você ensinou Megyn Kelly foi tão empática. A maneira como você se comporta é o exemplo máximo de elegância. Você usou os desafios da vida para se tornar uma mulher católica forte, sábia e também engraçada. Obrigada. Eu não tenho nenhum problema com a Megyn Kelly. Só acho que ela está bastante irritada na maior parte do tempo. E eu só sinto que ela não oferece a mesma compreensão que ela dá a si mesma. Sabe, tipo, eu achei que era trans. Eu estava de boa com isso. Quero dizer, ela notoriamente fez um pedido de desculpas por ter dito algo muito sensato sobre blackface no Halloween porque queria manter o emprego. E como eu disse, ela já estava na casa dos 40 quando fez isso e as pessoas a perdoaram. Então pense. Acho que podemos dar um pouco de compreensão aqui para a Caitlin Clark. Keith escreve, não, estou cansado desse clichê de privilégio branco. Clark deveria ter dito tudo o que disse sem esse lixo. É fácil falar esse tipo de coisa na internet, mas não é tão fácil quando, mesmo eu, com 35 anos, lidando com polêmicas o tempo todo, isso traz tantas consequências que para muita gente você acaba dizendo o que é mais fácil quando te perguntam sobre algo e você está sendo intimidado todos os dias por pessoas mais velhas e com muito mais poder do que você e você não quer que as pessoas te odeiem na WNBA, então ela disse o que disse. É isso. Eu ainda acho que isso não é tão grave assim para um garoto de 22 anos, porque todos nós éramos idiotas quando tínhamos 22 anos. Como eu disse, eu era de esquerda. Eu acreditava em tudo sobre feminismo e ficaria completamente irritado se um monte de conservadores que já tiveram tempo para lidar com todos os seus pensamentos e não saíram da escola para aprender essas coisas simplesmente começassem a me atacar aleatoriamente. Para mim, só estou tentando ser o que eu acho que é uma boa pessoa. Acho que o coração dela estava no lugar certo, mesmo que ela tenha dito algo com o qual eu não concordo. E se o seu coração está no lugar certo e você só está errado, talvez apenas diga para ser a pessoa que ela está errada. Sem gritar com ela e dizer que ela não vai ter mais fãs e que a vida dela acabou. Eu não sei. Eu estou louco? Eu estou louco? Eu sou sensato demais? Quem sabe? Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã